Saudações, nação Red Devils, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manutri BR. No vídeo de hoje, vamos analisar os comportamentos do Manchester United sob o comando do técnico Ruben Amorim. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos bombar o canal, a maior comunidade de torcedores do Manchester United que você pode acompanhar. Bueno, pessoal, o recorte aí é de 4 jogos, né? São 2 vitórias, um empate e uma derrota. Derrota para o Arsenal por 2-0. Vitória sobre a equipe do Blodo e pela Liga Europa contra a equipe do Everton pela Premier League. E um empate na estreia contra a equipe do Ipswich também pelo campeonato inglês. O técnico Ruben Amorim mantém aquela estrutura, o seu desenho tático que ele trabalhava na equipe do Sporting. Ele não faz nenhuma mudança em relação a distribuição tática dos jogadores. Ele mantém a linha com 3 zagueiros, ele coloca os jogadores de lado de campo, um lateral de ofício e outro que é um meia, um extrema improvisado para fazer esse lado do campo, né? 2 jogadores criativos e um jogador mais ofensivo, jogador finalizador lá na frente. E a gente pode analisar aí esses aspectos do Manchester United. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para a gente ver aí esses comportamentos do Manchester United. Tela compartilhada, vocês podem ver aí, né, o desenho tático que eu acho que ele vai colocar nas próximas partidas dentro daqueles jogadores que estão à disposição. No gol, o Onana, na linha de defesa ele tem o Mazraoui e o De Ligt, e pelo lado esquerdo aparece o jogador Martinez, com o Ugarte e Mainoo ali como os 2 volantes, o Amad aberto pelo lado direito, o Dalot pelo lado esquerdo, e aí Garnacho e Bruno Fernandes atrás do Højlund. Essa é talvez a escalação ideal que o técnico Ruben Amorim vai colocar quando ele tiver todos os seus jogadores à disposição. Ele tem feito algumas variações táticas, como vocês podem ver aí nessa segunda escalação, né, mantendo o tripé de defesa, né, com Mazraoui, De Ligt e também com Martinez, o Ugarte e o Bruno Fernandes recuando. O Bruno Fernandes sendo esse segundo volante. À frente do Bruno Fernandes, a gente tem aí, né, o Zirkzee e tem também ali o Garnacho, mais à frente o Marcus Rashford. Eu não gosto do Bruno Fernandes recuado. Eu não gosto do Bruno Fernandes longe do gol. Eu acho que o Bruno Fernandes precisa estar mais próximo do ataque. Ele precisa estar mais próximo dos jogadores de frente. Eu acho que o Manchester United perde muito na questão criativa quando o Bruno Fernandes está jogando como segundo volante. Ele pode jogar como segundo volante, como ele atua em algumas partidas da seleção portuguesa, contra adversários menores. Contra o Arsenal exigiu bastante esforço físico do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes saiu do jogo muito desgastado e isso acaba implicando na sequência de jogos. A gente sabe que o Bruno Fernandes ele é extremamente fominha, né, e ele gosta de atuar. E se ele jogar numa posição em que ele se desgaste muito, ele não vai ter sequência de jogos. Vou passar aqui também para vocês a escalação que eu colocaria em campo, observando as características feitas pelo técnico Ruben Amorim. E aqui está a escalação que eu colocaria em campo, e aí vocês podem ver nas setas as movimentações que o Manchester United poderia fazer. Bom, o tripé de defesa eu manteria, Mazraoui, De Ligt e Martinez, eu acho que foi a que melhor respondeu. E a minha mudança seria na cabeça da área. Manuel Ugarte e Casemiro. Eles são jogadores de primeira função, eles são primeiro volantes, mas eles podem jogar juntos. O Ruud van Nistelrooy demonstrou e aplicou essa formação com 2 volantes mais posicionados e eles acabam funcionando perfeitamente. São 2 jogadores muito inteligentes, são 2 jogadores que sabem quando um passa, o outro tem que voltar, né? O outro tem que ficar. Então o Casemiro é um jogador que, com a qualidade do passe, ele pode ser mais um jogador para atacar, principalmente nesse espaço central, em que a gente vai ter obrigatoriamente Bruno Fernandes e Garnacho se movimentando atrás do Højlund, buscando o espaço e abrindo essa aproximação, né, com um dos volantes. Aí você pode revezar por vez o Ugarte, por vez
o Bruno Fernandes e você tem, né, esses jogadores agudos pelo lado. Vocês podem ver ali no Amad, em que ele pode centralizar, abrir o corredor para o Mazraoui subir. E aí, consequentemente, um dos volantes desceria, né, seja ele o Casemiro e seja ele o Ugarte. Desceria para fechar a linha de 3 e não ficar desguarnecido a cabeça da área. Isso tem acontecido muito quando o Manchester United joga com apenas um jogador de marcação mais intensa, né? O jogador, o segundo volante, ele sobe e acaba deixando, né, o jogador de meio, o primeiro volante, extremamente sobrecarregado. E aí acaba fazendo com que, né, os jogadores não consigam preencher os espaços e os adversários consigam, né, jogar por ali. No jogo contra o Bodo, o Manchester United sofreu muito com essa questão, né? Porque tinha apenas um jogador ali de cabeça de área e acabava que o time ficava exposto. Mas aí você vai se perguntar, Rodrigo, tá jogando com 3 zagueiros, tá jogando com 3 defensores, como o time vai ficar exposto? Principalmente por conta das questões dos lados do campo, né? A gente tem jogadores ofensivos jogando pelo lado do campo. Isso faz com que o time, né, tenha essa dificuldade na questão de recompor. Quando joga o Bruno Fernandes, ele tem que atacar e ele tem que defender. Então, o primeiro volante, ele obrigatoriamente ele fica sobrecarregado, porque a gente já viu vários times colocar, né, um jogador, né, para ficar em cima do primeiro volante, e isso acaba com a sobra do Manchester United. Obrigatoriamente, um dos zagueiros vai ter que subir. Um dos zagueiros vai ter que subir para fazer essa cobertura, e normalmente quem sobe, né, é o Martínez. E até em algumas partidas o Martínez subiu, deixou um espaço horroroso nas suas costas, que acabou inclusive até originando gols adversários. A gente pode citar o exemplo aí da partida contra o Bodo pela Liga Europa. Então aí para salientar para vocês as movimentações, aquilo que poderia ser feito pelo técnico Rubem Amorim no futuro, nas próximas partidas, principalmente, né, levando em consideração que o Manchester United tem peças para jogar desta maneira. Eu acho que de uma maneira diferente o time não fica tão compactado e o time não fica menos exposto quando a gente tem esses dois volantes posicionados, o Ugarte e também o Casemiro. Para o funcionamento do time, acaba sendo melhor, porque a gente tem o Mazraoui tendo essa possibilidade de ser um lateral, e aí tu baixa um dos volantes para fechar, né, esse defensor, e aí o time nunca fica exposto. Enfim, são mudanças que o técnico Rubem Amorim está fazendo, está experimentando, está testando para ver qual será a melhor formatação que o Manchester United vai colocar nos próximos jogos. E aí, o que você achou dessa explicação tática, do desenho tático do Rubem Amorim ele tem feito aí nas últimas partidas, e qual a escalação que você acha que poderia ser a ideal diante das peças que o Manchester United tem para colocar em campo? Deixa aí nos comentários. Considere fazer parte do nosso clube de membros. É só você clicar no botão Seja Membro ou no link que está na descrição do vídeo. Você tem acesso a conteúdos exclusivos sobre o Manchester United. Você também pode fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, a maior comunidade de torcedores do Manchester United no Brasil. Tem discussões sobre os jogos, enfim, a galera troca muita ideia. É só você acessar manutrbr.com/grupo VIP. E você também pode acessar a loja ManutRBR, manutrbr.com/loja. Você adquire produtos do Manchester United, como por exemplo essa caneca aqui, ó. Essa caneca está lá na loja ManutRBR. Tem também gorros, camisetas, enfim, muita coisa legal. É só você acessar a nossa loja ManutRBR. Valeu, senhores! Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!